Tá aqui, ó, o seu incentivo. Você que não passa de ano, não. Você estuda direito, viu, menino? Mas tá quente, né, só? Realmente, está muito quente mesmo. 5 vezes 5. Mesmo, meu filhinho, se você se esforçar para passar de ano, meu filhinho, o papi vai comprar uma bicicleta para você, Vera, meu filhinho. E eu acho bom, são bicicleta motorizada, viu, seu velho pamunha? É claro que é motorizada, meu filhinho. Acho bom mesmo. Ah, se o Enzo vai ganhar uma bicicleta de incentivo, eu vou perguntar pro pai o que ele vai me dar de incentivo para me passar de ano também. Pai, e o que o senhor vai me dar de incentivo para me passar de ano? Tá aqui, ó, o seu incentivo. Esse é um bom incentivo. Você que não passa de ano pra você ver, não, que eu vou extrair incentivo aqui nas suas costas, viu, moleque?